Olá, meninas, tudo bem? Suelen aqui mais uma vez. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre gravidez química, porque por mais que depois que a gente entende o que é uma gravidez química, talvez a gente consiga ficar um pouco mais consolada sobre não ter conseguido continuar. A gente pode entender e às vezes até investigar para poder se preparar para uma próxima vez, porque ela vai começar ali bem no comecinho, mas o que acontece? A mulher, depois que ela vê um positivo, seja do de farmácia, seja do de sangue, ela vai criar uma expectativa, ela já vai se imaginar com o bebê no colo, levando o bebê para passear, amamentando. Então, assim, na hora que ela vê que aquilo não tá evoluindo, que ela vai fazer um exame e o médico não percebe nada, ela vai ficar muito frustrada. Então, se a gente tem algumas informações, a gente vai poder se prevenir da ansiedade, né? De ter algumas situações aí de tristeza e se preparar para uma próxima situação. Vamos lá, vamos entender o que é essa tal da gravidez química. A gente sabe que para acontecer uma gravidez, para que depois de 9 meses a gente possa ver um resultado, lá no comecinho a gente tem algumas ordens de como as coisas acontecem. Então, normalmente vai acontecer aqui, um período fértil. Nesse período fértil vai ser produzido um óvulo. Esse óvulo precisa receber um espermatozoide e aí eles vão fazer vai acontecer a fecundação. Essa fecundação, esse produto da fecundação, ele precisa ser implantado, ele precisa ser fixado, coladinho no endométrio da mulher, que é um revestimento ali que tem no útero. E quando ele tá ali implantadinho, coladinho, fixado, ele, através disso, ele vai começar a receber tudo que ele precisa para se desenvolver, vitamina, hormônio, enfim, ele precisa estar ali para que a gravidez continue. Isso é tipo assim, nas primeiras semanas, né? São os primeiros acontecimentos, os primeiros minutos, as primeiras horas de uma gestação. É bem no comecinho mesmo. E aí o que acontece? A mulher que tá fazendo um acompanhamento de tentante, a mulher que tá ali prestando atenção nos seus ciclos, que ela tá marcando, ela sabe que, bom, hoje, se eu tive uma ovulação hoje, daqui uns dias, muito provavelmente, a minha menstruação tem que atrasar, que é o que a gente fica esperando, né? Que a monstra não venha. E aí, até que isso aconteça, a mulher, às vezes pode ser que ela espere realmente o atraso para poder fazer um exame, mas tem mulher que às vezes é tão ansiosa que ela vai fazer um pouquinho antes. Não chegou a atrasar, falta uma semana, 4 dias para o atraso menstrual, ela já tá fazendo um teste de farmácia. E aí é que tá, porque muitas vezes ela vai fazer o teste de farmácia e ela vai ver o positivo lá, vai dar os dois cisquinhos, os 2 pauzinhos no teste, ou talvez ela faça um teste de farmácia e ele já vai ter uma quantidade de HCG detectável. E aí pronto, já é felicidade, já é comemoração, já vai comprar uma roupinha, já vai fazer uma surpresa. Conforme vai passando os dias, pode ser que a mulher já tenha ali, depois talvez de uma semana do que seria o atraso menstrual, pode ser que ela venha ter uma menstruação, ou pode ser que ela continue acompanhando o HCG, por exemplo, no sangue, no laboratório, e ela perceba que ao invés de aumentar, porque normalmente o HCG ele vai dobrando conforme vai passando ali 48 horas, por exemplo, ele vai diminuir. Ou então pode acontecer o seguinte, às vezes eu tive um positivo, e aí eu vou guardar algumas semanas, e aí eu vou no médico, o médico vai pedir pra mim fazer um ultrassom, e aí quando chegar lá, a pessoa que estiver fazendo ultrassom não vai ver nada. Eu falo, mas tá limpo o seu útero, não tem nada aqui, não tem gestação. E aí a gente fica tipo assim, mas como assim, né? Como não tem nada, se eu tô tendo positivo nos exames? O que acontece? Quando esse óvulo, ele é fecundado, o corpo vai entender que teve essa fecundação e já vai começar a produzir esse hormônio HCG, que ele normalmente vai aumentando conforme a gestação vai se desenvolvendo. Então, no primeiro trimestre, ele vai precisar ficar bem alto. Isso indica uma saúde da gestação, né? Conforme ele vai aumentando. Só que ele já começa a acontecer ali na fecundação. Então, se a mulher faz um exame de farmácia muito cedo,
Ou às vezes mesmo que ela espere o atraso, e aí, sei lá, talvez 2 dias depois do atraso, ela faça o teste, pode ser que o corpo já tenha quantidade que seja detectável, e aí ela vai ter um positivo. Mas se esse óvulo não conseguiu se implantar ali no endométrio, se ele não conseguiu se fixar direitinho como tem que ser, o corpo já vai preparar ele para ser descartado. E aí, provavelmente, em algum momento a gente tem a menstruação ali mais pra frente, né? Ou tem mulheres também que eu já percebi na internet que acabam ficando assim com bastante tempo de atraso, né? Por algum motivo. Tem as síndromes que a gente fala bastante, que a maioria das mulheres, infelizmente, hoje tem. Por conta disso, acaba atrasando. Então, a gente precisa ficar esperta em relação a isso. Mulheres que não estão tentando de fato, que não estão acompanhando menstruação, períodos e tudo mais, muito provavelmente elas não vão perceber, elas não vão saber que isso possa ter acontecido. Porque ninguém, né, se você não tá tentando, você não vai fazer teste de farmácia ou não vai fazer teste de sangue ali todos os meses para acompanhar. Mas pode ser que isso aconteça com você que tá tentando, e aí, cara, é uma frustração, é uma tristeza, porque a gente tem o positivo, o nosso mundo vira assim, nossa, já é tudo lindo, tudo maravilhoso, a gente já quer comprar tudo, já quer fazer cortinho, parari, parará. Mas se logo depois o beta não continua evoluindo, ou se a gente menstrua, aí pronto, vem tudo por água abaixo. Então, a gravidez química é isso, é uma gestação que supostamente tinha alguma coisa para dar certo ali, que poderia acontecer, mas provavelmente por conta de não ter conseguido se fixar ali do endométrio, ela não tem condições de continuar, e aí todo esse produto ele vai ser descartado na menstruação. Mas as mulheres que estão atentas e que fazem os exames, tanto de urina quanto de farmácia, vão conseguir perceber aquela quantidade do HCG que é detectável nos exames, e aí vai se imaginar grávida, né? Já vai contar que tá grávida. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é aguardar pelo menos o atraso, né? Espera um pouquinho, porque como padrão do corpo, a gente tem um tempo para cada coisa, a gente tem um tempo para cada ciclo, para cada fase. Então, vamos esperar acontecer esses momentos pra gente não ficar tão ansiosa, não criar expectativa sobre uma coisa que pode não acabar não dando certo. Então, vamos esperar pelo menos os atrasos. Eu entendi, eu tô no meu primeiro ciclo depois da perda gestacional. E aí, o que acontece? A minha menstruação era pra vir no dia 14 e ela demorou 5 dias pra descer. E aí, claro, eu fiz exame. Teve um exame que eu fiz que ele até deu uma pontinha assim, parecia positivo, mas depois eu dei uma pesquisada, o exame de farmácia não era tão confiável assim. E aí eu fiz outros e deu negativo. E aí quando foi no dia 20 veio a minha menstruação. Então pode acontecer esse atraso, pode até ter, talvez se eu tivesse feito o HCG ali próximo do dia que supostamente era para vir a minha menstruação, quando começou o atraso, eu poderia ter percebido algum aumento, né? E aí depois provavelmente ele não conseguiu segurar ali e foi descartado agora na menstruação. Mas como é o meu primeiro ciclo depois da perda, então eu tô tranquila em relação a isso. Inclusive porque eu sei dessa informação, então eu não fico naquela expectativa tão grande, né? Então agora, a partir do segundo ciclo que eu poderia começar a tentar, aí talvez a gente fique um pouco mais alerta sobre isso, talvez acompanhe até com o exame de sangue para ter certeza. Então, assim, acompanhem, tem aplicativos que são muito legais, acompanha num calendário, entenda que tem esse tempo, cada coisa tem o seu tempo, evita ficar fazendo teste antes do atraso. Atrasou, o ideal ainda, pelo que eu percebi, ainda é esperar mais um pouquinho, espera pelo menos mais uma semana. Tô atrasada, já faz, sei lá, 15, 20 dias, procura o médico para fazer um ultrassom, para fazer esse HCG, para entender o que pode estar acontecendo, para você ver com o médico. Preciso tomar alguma medicação para menstruar? Não preciso, vou ter que aguardar.
o que que eu faço? O ideal é sempre a gente fazer esse acompanhamento com o médico, porque aí o médico vai, dentro do que ele tem de exames, dentro do nosso histórico, ele vai saber dizer para você o que é melhor ou não é melhor. E eu espero que esse vídeo sobre a gravidez química possa ter ajudado. Compartilha esse vídeo, dá um biscoito pra gente, por favor, para que essa informação ela possa chegar em outras mulheres, principalmente as mulheres que estão tentando. É muito engraçado porque às vezes eu vou conversando com algumas amigas e eu vou percebendo que tem amigas que estão tentando. E assim, não necessariamente as pessoas precisam sair falando, eu tô tentando engravidar e tudo mais, até porque hoje, por exemplo, depois da perda, se eu engravidar, eu acho que eu vou ficar assim mais esperta, não vou querer sair anunciando, enfim. Porque a gente fica, né, nas expectativas e tal. Então, assim, às vezes a gente tem pessoas que estão ali na tentativa, não necessariamente estão comunicando isso, porque não é da conta, né? É uma coisa pessoal. E às vezes é uma informação que pode ajudar essa pessoa, né? E eu percebo também, assim, que não é um assunto de muito interesse dos homens, mas que a gente precisa também falar um pouco disso com os homens para que eles tenham empatia, para que eles tenham paciência, né? Para que eles tenham um pouco mais de interesse. Enfim, compartilha o vídeo, dá um biscoito, se inscreve no canal. Se você passou por uma gravidez química, se você conhece alguém que passou por essa situação, deixa um comentário, né? A gente que tá tentando, quem não tá tentando, às vezes tá só curiando, a gente sempre dá uma olhadinha ali pra saber a história de outras pessoas. Quando eu tava na minha situação de perda do neném, eu lia muita coisa, eu procurava muita coisa, porque como foi agora na pandemia, então eu não podia entrar acompanhada, eu tava sempre sozinha. E aí você fica sem saber, tipo assim, o que que eu faço, com quem que eu não tenho quem conversar. Então eu ficava procurando histórias de pessoas que tinham conseguido vencer toda aquela situação para poder ficar um pouco mais calma. Então, se você passou por uma situação dessa, deixa o seu comentário. Se você conhece alguém que passou por isso também, deixa algo que possa ajudar outra pessoa. É muito legal. Essas coisas, elas fazem muita diferença. A gente, às vezes, não tem ideia. Mas compartilhar uma história nossa, por mais que a gente não tenha tido um sucesso, mas que a gente conseguiu superar, que a gente conseguiu ver de uma melhor forma, já ajuda muito outra pessoa, tá bom? Então compartilha, deixa o seu biscoito, segue a gente nas redes sociais e obrigada. Eu quero voltar aqui para falar sobre outros assuntos com vocês. Se ficou alguma dúvida, pergunta aqui também. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.